Boa tarde, gente. Tá todo mundo ouvindo aí? Sim? Legal. Bem, meu nome é Tainara Paulon, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Gap Consciencial e ProEx, né? Bem, eu conheço a Conscienciologia desde que eu era criança, né? Então eu tive a facilidade de que os meus pais estudassem a Conscienciologia desde a minha infância. E a partir daí, eu pude ter acesso às ideias da Conscienciologia. Bem, atualmente eu estudo psicologia, né? Eu também sou professora de inglês e espanhol. E eu voluntario no IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é também uma instituição que estuda a Conscienciologia, assim como a PEX. O vídeo de hoje, essa webconference, está sendo proporcionada pela PEX, que é uma instituição sem fins lucrativos, né, ela com base no voluntariado, e que também estuda, além da Conscienciologia, a programação existencial, né? Eu imagino que talvez a maioria de vocês que estão assistindo aí agora já tenham uma ideia básica do que é a Conscienciologia, o que é a programação existencial, mas de toda maneira a gente vai dar uma aprofundada nisso também ao longo da webconference, tá bem? Bem, para começar eu queria explicar um pouquinho o porquê desse tema e como foi que eu decidi trazer esse tema aqui para fazer uma webconference, né? O Gap Consciencial é um assunto que eu comecei a estudar no ano passado, então é um tema ainda recente até mesmo para mim, né? E o que eu estou querendo fazer aqui principalmente é poder explicar um pouco disso para o pessoal, para vocês, né? E receber um feedback, o que vocês também acham do tema, se isso também é novo para vocês. Qualquer momento que vocês tenham perguntas, dúvidas, até ideias e críticas, sintam-se à vontade para falarem aí no chat, que eu vou ficar de olho, vou tentar responder todas na medida do possível, se eu puder responder todas melhor, né? E eu queria muito poder fazer esse diálogo com vocês para também melhorar minha autopesquisa, né? Que ela está começando agora, ela é bastante inicial, e vamos ver se aos pouquinhos eu consigo ir incrementando ela com a ajuda de todo mundo. Bem, então, vamos lá. Antes de começar, vale relembrar aqui o princípio da descrença, né? Que uma das bases da nossa pesquisa é esse princípio que diz: não acredite em nada, nem no que for dito nessa webconference, experiente. Tenha tuas próprias experiências. Eu gostaria que vocês levassem esse princípio da descrença ao longo da nossa webconference e exatamente coloquem aí a criticidade de vocês em primeiro lugar para poderem aproveitar o tema, ao mesmo tempo que vocês consigam identificar se isso daí também é válido para a experiência de vocês, né? Bem, a Ceci está aqui perguntando se eu vou escrever um verbete. Bem, é uma boa ideia, tenho aí em mente que mais pra frente, quando a pesquisa estiver um pouco mais aprofundada, eu vou escrever um verbete sobre isso sim. Obrigada pela pergunta, viu? E boa tarde a todo mundo que está entrando, né? Então nós temos aí algumas pessoas, também algumas pessoas de fora, além do Brasil. Bem-vindos! E vamos dar continuidade aqui então. Certo. O que seria esse gap consciencial? Eu vou introduzir aqui o conceito, mas mais pra frente a gente vai aprofundar com um pouquinho mais de conceitos, tá? Então, o gap consciencial é a lacuna que existe entre a lucidez na atuação no período extrafísico, né? Ou quando a pessoa está projetada, e a lucidez ao longo da vida intrafísica, né? Então, vamos começar. Eu elaborei aqui um roteiro para a gente seguir. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho dos conceitos da Conscienciologia, depois a gente vai abordar o gap consciencial com mais profundidade, logo depois a zona de conforto, autoconscientização evolutiva, posicionamento e programação existencial. Quando vocês tiverem perguntas, fiquem livres para perguntar, tá certo? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as bases da Conscienciologia. A Conscienciologia é uma ciência que estuda a consciência, né? Sendo consciência o eu, o ego, o self, de uma maneira, de uma visão mais integral dessa consciência, né? Não a partir simplesmente dessa ideia intrafísica, abordando diferentes aspectos da consciência. E a projeciologia, aqui neste caso, é a ciência
ciência que estuda a projeção, que também é conhecida como desdobramento ou projeção astral ou a saída fora do corpo. Né? Essas bases são bastante interessantes e importantes para a gente poder falar um pouco sobre o gap consciencial, porque parte da pesquisa sobre gap consciencial ele é feita a partir da projeção. Né? Muito bem. Então a gente entra nas questões do paradigma consciencial. Toda ciência ela é basada em alguns axiomas, que são algumas premissas necessárias para a gente poder fazer o estudo e aprofundamento dessa pesquisa a partir da ciência. Né? Eu então apresento para vocês o paradigma consciencial. Vou ressaltar aqui o holossoma. Holo significa todo, soma significa corpo, então seria o conjunto de corpos. Né? Então, o que isso significa? Nós temos não só esse corpo intrafísico, né? Esse corpo intrafísico aqui de carne e osso a gente chama de soma, né? É a manifestação, o corpo mais denso que a gente tem. A gente também tem o energossoma, que seria o corpo das energias, o psicossoma, que é o corpo das emoções, e o mentalsoma, que é o corpo das ideias. Durante o nosso dia a dia, nós reparamos que nós estamos com todos esses veículos de manifestação, todos esses corpos, eles estão juntos, né? Eles estão aí grudadinhos um no outro, encaixados, e nós percebemos com mais facilidade esse corpo físico. Então, durante esse momento que estão os corpos encaixados, às vezes fica um pouco mais difícil da gente reparar os outros corpos. Mas a gente pode fazer essa experiência a partir, por exemplo, da projeção, que foi comentada anteriormente, né? Então a gente pode ter essa visualização dos outros corpos de manifestação, ou por exemplo, quando entramos em algum local, algum ambiente diferente e percebemos um incômodo ou até mesmo um bem-estar maior, que pode estar ligado às energias daquele ambiente, e essas percepções são feitas a partir do nosso energossoma, do nosso corpo das energias. Né? Então vocês têm aí uma imagem para ilustrar um pouquinho, né? Então a moça tá sentada ali no sofá e o corpo dela físico está aí parado, o psicossoma dela está projetado para fora, né? Então ele saiu, né? Desencaixou do corpo físico. Aí você tem essa parte luminosa do corpo energético e o mentalsoma, que é essa bolinha de energia aí, está representada a partir disso, que é o nosso corpo das ideias. Vamos continuar então. Como a gente comentou agora, né, às vezes a gente pode perceber as energias do ambiente. Essas energias a gente também pode perceber as nossas próprias energias, né? Então o conceito das bioenergias dentro do paradigma consciencial, ele é extremamente importante para a gente conseguir compreender com mais profundidade a nossa existência, não apenas de uma maneira unidimensional, intrafísica, né? Então, todas as informações que a gente está trazendo aqui, elas são verpons. O que são as verpons? São verdades relativas de ponta. Como assim? Então são verdades porque foram comprovadas a partir da experiência e autocomprovação pessoal e também grupal. Relativas porque elas podem ser modificadas, a gente pode fazer novas descobertas e a partir dessas novas descobertas a gente fazer modificações dessas informações. E elas são de ponta porque são as que a gente tem, as mais novas que a gente tem, né? Então, tudo que a gente está falando aqui essas verpons, elas podem ser modificadas ao longo da nossa pesquisa, e por isso é muito importante, se alguém tiver aí alguma ideia, algum insight de informações que eu possa modificar aqui ao longo da pesquisa, vocês me informarem, viu? Eu ficaria muito grata. Bem, outro conceito que faz parte do paradigma consciencial é o PENSENE, né, que seria uma unidade de manifestação da consciência. O PENSENE PEN vem de pensamento, né, que é a manifestação do mentalsoma, SEN de sentimento, que é o psicossoma, e energia, né, N de energossoma. Então, o que acontece? Quando nós estamos falando, nós estamos pensando, nós estamos emitindo uma energia, ela não é apenas um pensamento, ou apenas um sentimento, ou apenas uma exteriorização de energias, né? É um conjunto. O que isso quer dizer? Na hora que eu penso alguma coisa, por exemplo, posso pensar mal de alguém,
Na hora que eu penso mal de alguém, ao mesmo tempo, eu estou emitindo uma energia condizente, né, a esse pensamento, e eu também estou sentindo algo por causa dessa ideia, desse pensamento que me veio à mente. Então, dentro da nossa manifestação, vale muito a pena a gente estar sempre observando como estão os nossos pensenes, né? Como que está a nossa manifestação? O que nós estamos transmitindo a partir do nosso pensene para o ambiente onde nós estamos, para as pessoas com quem nós estamos lidando diariamente. Dando continuidade, eu tenho aí uma pergunta para vocês, né? Você já teve a sensação de estar fora do corpo? Algum de vocês já teve essa sensação? Acho que alguns de nós já tivemos, não é? Então vocês têm uma imagem aí de um rapaz que ele está projetado, então ele está fora do corpo, né? Ele teve um fenômeno que nós chamamos de... Que legal, o Kepa falando aí que sim, que já teve a sensação de sair do corpo. Ah, bem bacana. Essa projeção da consciência, ela acontece porque ocorre uma descoincidência dos veículos de manifestação, né? Então, por exemplo, o energossoma, o soma, o psicossoma e o mental soma, eles descoincidem, ocorre aí esse relaxamento e ocorre esse desencaixe desses corpos de manifestação, e isso facilita que a consciência ela possa sair do corpo a partir de uma projeção, né? A Ceci acabou de falar aqui que ela também já teve uma projeção, muito bem. Seria muito interessante depois se vocês ao longo da webconference comentassem um pouquinho se vocês acreditam que essas projeções elas demonstraram para vocês se existe ou não algum gap consciencial na nossa manifestação. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então vai ficar mais fácil de identificar o que é esse gap consciencial. Então, para a gente conseguir dar uma continuidade mais aprofundada dessa autopesquisa, né, a gente precisa ter muito claro a questão da multidimensionalidade, né, que nada mais é do que a hipótese das múltiplas dimensões, né? As múltiplas dimensões significa o quê? Que não existe apenas essa dimensão intrafísica que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então existem outros níveis de dimensões, outros tipos de dimensões mais sutis, menos sutis, né? Mais densas, com diferentes energias. E é importante para a nossa pesquisa porque a gente vai falar aqui sobre qual que é a diferença da nossa manifestação numa dimensão extrafísica e nessa dimensão intrafísica que nós estamos situados. Outro conceito importante é o de serialidade, né? Que seria a série existencial, ou seja, a hipótese de que existem múltiplas existências, que seria essa possibilidade de que existem muitas vidas, uma e outra, e nós seguimos esse ciclo existencial, né? E que isso está sempre intermeado, né, por uma existência no extrafísica. Então, nós temos uma vida intrafísica, logo, no fim dessa vida intrafísica, nós, por exemplo, morremos, né? Ou como nós falamos aqui, dessomamos, fazemos o descarte desse soma, né? E depois desse momento nós temos um período no extrafísico, nessa dimensão extrafísica. Estão surgindo alguns comentários aqui, então o Kepa está comentando que ele nunca ganhou lucidez em nenhuma experiência extrafísica ainda, muito bem, ainda. Mas que tem sido muito breves e com pouca lucidez. Kepa, olha, eu não sei se você faz algum tipo de exercício, você já fez alguns cursos sobre energias, né? Ou sobre projeção. Existem muitas técnicas de projeção, elas podem ser encontradas no Projeciologia, o livro escrito pelo professor Valdo Vieira, né? E talvez alguma dessas técnicas possam te ajudar a que você tenha mais lucidez durante a experiência extrafísica, tá? Não é algo simples, né? Então, muita gente fala, mas eu ainda não tive uma projeção lúcida. Muito tranquilo, a maioria das pessoas demora certo tempo para ter uma projeção lúcida, até porque durante o nosso dia a dia, às vezes a gente não está lúcido, né? Muitas vezes nós estamos aí um pouco
né, no emaranhado de coisas que acontecem no nosso dia a dia e também estamos com uma baixa lucidez. Então, se nós temos uma baixa lucidez aqui no intrafísico, imagina então no extrafísico, né? Aí fica mais difícil da gente conseguir rememorar mesmo e ter muita lucidez. E a Rita também está perguntando aqui se eu me projeto com lucidez, porque ela ainda não tem a lucidez para estar no extrafísico. Tenho esse gap em relação à lucidez. Olha, Rita, não é toda vez que eu me projeto com lucidez, viu? A maioria das vezes eu não me projeto com lucidez, mas eu tive alguns experimentos extrafísicos, algumas projeções bastante lúcidas, e a partir delas eu comecei essa autopesquisa que eu tô aqui compartilhando com vocês, né? Tá, o Kepa comentou aqui que o problema dele até agora, o maior problema é o medo e nervosismo. Sim, isso é bastante comum, né? Aos pouquinhos a gente percebe que assim, como a gente tem um pouquinho de medo, né? Porque é desconhecido, tudo que é desconhecido é normal a gente ter esse medo, né? É normal, acho que até instintivo, a gente não saber muito bem como lidar com coisas que a gente desconhece. Então, quando a gente vai trabalhando isso, por exemplo, quando a gente sabe que... Eu vou voltar aqui a imagem para ficar mais fácil. Quer ver, ó? Vocês estão vendo esse cordão que está ligando o corpo físico com o corpo psicossoma? Esse cordão, ele se chama cordão de prata. Esse cordão, ele mantém os nossos corpos linkados. Então, muita gente tem medo de, né, ter uma projeção e nunca mais voltar. Isso não é uma hipótese real, certo? A gente tem esse cordão que ele nos mantém unidos ao corpo físico, né? Então, a gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, a gente também tem as situações de que podemos ter medo de algumas consciências extrafísicas, né? Que nós também chamamos de consciências. Aí nós vamos ter que ir dando a cara a tapa, experimentando uma outra vez, né? A primeira coisa que eu posso te dar uma dica pra gente perder esse medo das consciências extrafísicas é entender que também é outra consciência que está em evolução como nós. A única diferença é que neste momento ela está nesse período extrafísico e não no período intrafísico. Né, e que muitas dessas consciências, às vezes elas estão nesse lugar e elas estão sem lucidez, elas não estão sabendo também o que está acontecendo, às vezes elas nem compreendem que elas estão mortas, que elas estão, né, no período extrafísico. E se a gente conseguir identificar isso, trabalhar com isso de uma maneira mais assistencial, pensando que talvez a gente possa ajudar essa consciência a ter um pouquinho mais de clareza, a gente também começa a lidar com isso com mais facilidade, mais calma. Tá? Não sei se eu respondi aí a pergunta, mas você vai me contando, tá, Kepa? Se tiver mais perguntas, você pergunta à vontade. Bem, o Eugênio também comentou aqui que ele tem constantes experiências, algumas muito lúcidas. Ótimo, Eugênio, isso vai ser muito bom para a gente poder discutir aqui, porque talvez as tuas experiências podem colaborar bastante com a pesquisa. Eu ia adorar que você pudesse ajudar, viu? A Ceci perguntou se os sonhos lúcidos podem se considerar projeções. Sim, podem ser considerados projeções. A diferença principal entre o sonho lúcido e a projeção é que você está no estado de semi-lucidez. Você não tem lucidez suficiente, né, para conseguir lidar com aquilo de uma maneira mais lúcida, né, para se dar conta das situações ao teu redor e do que às vezes realmente está acontecendo. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu comentei antes sobre a serialidade, né? Que é essa série existencial de múltiplas existências. O que acontece? Nós temos um período intrafísico, que é o que nós, nesse caso, todos nós aqui que estamos no chat, estamos vivenciando, que é esse período intrafísico, e logo depois, né, ao descartar o soma físico, esse corpo físico, nós vamos para o período extrafísico. Durante esse período extrafísico, durante esse período extrafísico é quando muitas pessoas elas vão continuar nesse estado de inconsciência, de falta de lucidez, sem saber realmente que elas estão mortas, né, que elas estão dessomadas e que elas já não estão nessa vivência intrafísica, né? Esse período que nós temos entre vidas nós chamamos de período intermissivo, entre missões, né? Que é entre
uma vida e a vida que seguirá depois desse período extrafísico. Além dessas situações de muitas vezes não termos lucidez quando estamos dessomados, também é onde nós temos a possibilidade de entrar em contato com conhecimentos e noções que nós não temos durante a nossa vida intrafísica, né? Então, existe toda uma, dependendo da tua lucidez, da tua maturidade, existe toda uma rememoração de outras vidas, de outras consciências que nós conhecemos há muito tempo e que nesta vida intrafísica, por exemplo, talvez não tivemos contato. Nós também vamos ter consciência de relembrar alguns atributos, algumas possibilidades que nós tínhamos e não conseguimos rememorar aqui nesta vida, né? Então, nesse período é também onde a gente tem o curso intermissivo. O curso intermissivo é um curso que tende a capacitar, a melhorar, né, a atribuir mais informações para essa consciência que está no extrafísico, se preparando para a futura vida, né? É nesse momento também que nós temos toda uma programação, né, uma organização do que nós vamos vir fazer na vida intrafísica que se segue, né? Então entramos aí na programação existencial. Durante o nosso curso intermissivo, nós vamos trabalhar alguns atributos que eles vão ser muito necessários para a nossa programação existencial, né? A programação existencial também pode ser conhecida como projeto de vida, né? E quando termina esse período extrafísico, nós temos a ressoma, né? Nós recebemos um novo soma, né? Ressomamos. E o que acontece nesse período? Imaginem, a gente tem durante o extrafísico toda essa compreensão, né, de que nós temos diversos corpos de manifestação, que nós tivemos diversas vidas, que existem múltiplas dimensões, né, que as energias são algo muito intenso que nós podemos vivenciá-lo. E quando ocorre a ressoma, todas essas informações que a gente tem, elas vão passando por um funil. É praticamente um funil. Então, essas informações, elas vão ter que entrar nesse corpinho intrafísico de neném, né? Então, elas acabam sendo restringidas. Existe um afunilamento da nossa manifestação, um afunilamento do nosso conhecimento. E a partir desse afunilamento, nós chamamos o restringimento intrafísico, que é esse momento em que nós ressomamos nesse corpo infantil, ainda de criança, e nós perdemos a memória. Essa holomemória, essa memória total, um conjunto de memórias, nós perdemos grande parte dessa memória e nós vamos ter aí que nos adaptar a esse novo corpo com poucas informações. O que acontece durante essa vida intrafísica? Durante a vida intrafísica, a gente, vivenciando esse restringimento intrafísico, a gente vai aos poucos tendo rememoração de cons. Cons são as unidades de lucidez, né? Então, aos pouquinhos, tendo acesso a novas informações, tendo acesso a novas pessoas, né? Conhecendo pessoas diferentes, nós podemos ir aos poucos rememorando algumas unidades de lucidez que elas aos poucos vão nos dando um pouquinho mais de informação sobre toda aquela lembrança, toda aquela memória que a gente acabou tendo, passando pelo restringimento, né? Então, por exemplo, para muitos de nós a conscienciologia, né, estar em contato com a conscienciologia é uma rememoração de cons muito importante. Porque muitos de nós, durante o extrafísico, já teve um curso intermissivo que era voltado à interassistência, à evolução, né? A esses conhecimentos que nós trazemos aqui, certo? Tá todo mundo acompanhando? Sim? Muito bem, então vamos continuar. Agora que a gente já elencou, o Kepa está perguntando aqui se no período extrafísico, entre as vidas, nós temos holomemória, rememoramos muitas Seriex. Então, Kepa, o que acontece? Nós, quando estamos no período extrafísico, a gente vai depender muito da maturidade e da lucidez que a gente vai ter nesse período, né? Então, o que acontece? Em alguns momentos, a consciência ela não vai ter lucidez,
maturidade suficiente para lidar com a rememoração de outras vidas, né? Então não é todo mundo que no período extrafísico vai ter uma rememoração de toda a holomemória ou de grande parte da holomemória. Mas o que nós esperamos, assim? O exercício que nós estamos fazendo aqui é exatamente conseguir assim, aumentar nossos conhecimentos para evoluir, né? Eu espero que quando eu dessome eu tenha maturidade suficiente para ter acesso à minha holomemória. Não posso dizer que as pessoas vão ter acesso à holomemória delas de maneira integral, né? Mas pode sim acontecer de nos lembrarmos de algumas série X e outras vidas. Até nessa vida intrafísica nós podemos ter acesso às rememorações, né? Às retrocognições. Bem, o Finkler perguntou aqui se todas as consciências possuem uma programação existencial. Sim, elas possuem. Acontece que existem diferentes tipos de programação existencial, né? Existem programações existenciais que elas são egokármicas, então são coisas que nós teremos que resolver, por exemplo, conosco mesmo, né? Então alguns traços que vamos ter que melhorar, algumas coisas que vamos precisar mudar para continuar evoluindo, né? E, por exemplo, temos também algumas projetos grupocármicas, que elas têm a ver com o grupo que nós nascemos, por exemplo, nossa família, o nosso grupo de amigos mais íntimo, ou pessoas do trabalho. E dentro desse grupo karma a gente pode ter muita coisa para fazer. Se a gente observar nossas famílias, né, embora às vezes a gente não perceba, tem muito trabalho para fazer, muita gente para ajudar e muita coisa que a gente pode aprender com as pessoas que estão ao nosso redor. E também tem a programação existencial policármica, que ela vai mais além do grupo karma, né? Então ela vai mais além do nosso âmbito mais familiar e de amigos para algo maior. Por exemplo, um livro. Se você escreve um livro e ele pode fazer assistência a mais pessoas, o livro é, por exemplo, uma assistência policármica. Você não controla quem vai ter acesso ao livro ou não. Então podem ser pessoas até de outros países, por exemplo. Hoje nós temos aqui 3 nacionalidades diferentes assistindo o vídeo, né? Então, assim, um vídeo, uma palestra, o livro, são assistências que a gente tem de assistir pessoas mais desconhecidas também. Então, cada um vai ter uma ProEx diferente, né? A ProEx, lembrando que ela é única, né? Cada um vai ter a tua. A Rita perguntou aqui qual é a minha opinião sobre quais consciências estão aptas para fazerem o curso intermissivo. Qual é o pré-requisito mais importante? Poxa, que pergunta complicada, hein, Rita? Muito legal. Olha, na minha opinião, eu acho que quando a consciência ela começa a ter mais noção sobre assistência, né, assistência, sobre você conseguir fazer essa interassistência, porque na verdade quando nós assistimos a outras consciências, nós sempre estamos aprendendo algo também, então uma interassistência, né, nunca é unidirecional, ele é sempre de volta, né, então acredito que quando a consciência começa a ter esse vislumbre da interassistência, né, para mim, ela está apta a fazer um curso intermissivo. Aí já seria outra história a gente comentar de que nível de curso intermissivo, que é uma coisa que ela me foge um pouco das mãos. Eu não saberia responder bem sobre os níveis, né, de curso intermissivo. E qual que é o pré-requisito mais importante? Bem, eu acho que é esse. Eu acho que é a interassistência, também estar focado na evolução, compreender que nós estamos aqui para evoluir, né? Acho que são situações que nos trazem uma lucidez bastante mais alta. E o Eugênio aqui de Campinas está perguntando se essa lacuna é exclusiva aos intermissivistas. Putz, olha, Eugênio, não, eu acredito que não, que ela não é exclusiva aos intermissivistas. Por quê? Porque às vezes, ainda que a consciência ela não seja ela não tenha passado por um curso intermissivo, ela também não vai ter acesso a outras vivências, ela também não vai ter acesso às vezes a atributos que ela teve em outras vidas e que nessa ela não está manifestando. Então eu acredito que o gap consciencial ele existe em todas as consciências, até porque às vezes no extrafísico nós, mesmo não sendo intermissivistas, nós podemos chegar a fazer assistência também. Por exemplo, essa consciência que eu falei agora, por exemplo, ela já tem um pouco de lucidez sobre as questões de assistência, mas às vezes ela ainda não passou pelo curso intermissivo. Talvez na próxima ela vá passar. Então essa consciência, nos períodos extrafísicos dela, talvez ela tenha
alguns momentos de maior lucidez, sim, né? Então não é exclusivo ao intermissivista, toda consciência passa pelo gap consciencial durante a vida intrafísica dela, certo? Então, repetindo aqui o conceito, que o gap consciencial é essa lacuna que existe entre a lucidez no período extrafísico ou como consciência projetada e a lucidez durante o nosso momento intrafísico, né? E aí eu coloquei uma pergunta de por que eu comecei a pesquisar o gap consciencial, né? Porque não é todo mundo que pesquisa isso. Então eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como que eu comecei a me envolver com essa pesquisa, né? Bem, como eu disse no começo, os meus pais eles participam, pesquisam a conscienciologia desde que eu era criança, e isso acabou gerando que quando eu estava na adolescência, uns 17 anos, 18, muitas vezes eles tinham algumas projeções e eles falavam: nossa, Tainara, quando você tá fora do corpo, você é tão séria, você é tão focada, tão determinada, você nem me trata como pai, ou nem me trata como mãe. E aquilo me parecia uma coisa muito chocante, né? Eu nunca imaginei que em algum momento do extrafísico eu pudesse ter aquela manifestação. E aí, eu sempre levei muito a sério a questão do princípio da descrença. Então eles me falavam aquilo, mas eu não tinha vivenciado aquilo. Então até então, tudo aquilo para mim era uma hipótese. Aquilo não podia confirmar porque eu não tinha certeza e também não podia descartar, né? Porque duas pessoas tinham me falado. E aí, Rita, concordo com você, eu tive uma super oportunidade evolutiva por ter meus pais estudando a conscienciologia. Concordo plenamente. Então o que aconteceu? Quando eu comecei a voluntariar, comecei a me interessar mais também em pesquisar a conscienciologia, eu comecei a ter novos amigos que também tinham maior facilidade de projeção, que me diziam: nossa, Tainara, mas eu tive uma projeção com você e você estava muito focada, né? E assim, aquilo pra mim foi muito chocante, né? Porque até então, agora eu já tô menos, mas até então era muito fofinha, muito infantilzona, muito queridinha, né? Muito oba-oba, assim. E eu não conseguia me visualizar dessa maneira mais séria, mais assistencial até, né? Então, o que aconteceu? No ano passado, eu fiz um curso, um mini curso durante um congresso aqui, congresso de autopesquisa aqui em Foz, e o mini curso era sobre técnicas de rememoração do curso intermissivo. Bem, eu fui, né? Eu queria saber mais do meu curso intermissivo. Eu não necessariamente me lembrei do curso intermissivo, mas eu me lembrei de um momento em que eu estava no extrafísico fazendo assistência. E eu vi que eu era muito séria, muito focada, muito determinada e, assim, com uma acabativa muito boa, e eu fiquei impressionada, né? Então, o que aconteceu? Essa realidade no plano extrafísico, de me ver dessa maneira tão séria, ela me chocou, né? Porque pensei assim, como que é assim? Como que isso aconteceu, né? Como que eu pude ter isso, né? Então, essa realidade nesse plano extrafísico, ela apresentava, como está aí no slide, um gap alto de consciencialidade, de lucidez e maturidade entre a minha manifestação no extrafísico e no intrafísico. O Eugênio está perguntando aqui se o gap poderia ser patrocinado por um ser extrafísico mais evoluído ou não, como um amparador ou um assediador, por exemplo. Certo, tá. Eugênio, eu acredito que a maioria das extrapolações, como esse caso que eu tive, elas são patrocinadas por amparador, tá? Por quê? Porque me foi dada essa oportunidade de vivenciar e de certificar aqueles feedbacks que eu tinha recebido. E aquilo lá, que aconteceu? Ele me gerou um desconforto e fiquei tão impressionada que ele startou toda a autopesquisa que eu tô aqui trazendo para vocês. Então eu acredito que foi sim patrocinado por amparador, né? Eu não tenho certeza se poderia ser patrocinado por um assediador em algum outro caso. Acho que até poderia, certo? Mas não entra ao caso, não tem informação suficiente para falar, tá? Então, no meu caso, eu percebo que foi extremamente patrocinado por amparador, até foi dentro de um campo, né, do curso, tá muito interessante, muita gente teve experiências interessantes, né? Bem, vamos dar continuidade aqui. Eu trouxe outras perguntas de, por exemplo, por que existe um gap?
né? Esse gap existe por causa do restringimento intrafísico, que eu comentei antes, e porque a gente às vezes não tem maturidade para lidar com todos esses atributos que nós tínhamos durante o período extrafísico e que nós temos ao longo de algumas projeções no extrafísico, e que aqui no intrafísico a gente ainda não consegue lidar dessa maneira, né? Lembrando que a vida intrafísica ela demanda muito da gente, né? Então é muito normal a gente perder o foco. Por exemplo, não é todo tempo que a gente consegue lembrar de mover as energias, né? De estar atento sobre os ambientes que nós estamos, né? Sobre as assistências que podem estar acontecendo, né? E para que eu comecei a estudar esse gap? Para quê? Para conseguir diminuir ele. Porque eu me choquei tanto com a experiência que eu tive que eu pensei assim, nossa, não pode ser, não pode existir um gap tão grande, né? Que é exatamente isso daí que eu vou relatar aos pouquinhos. Aquilo lá me parecia tão chocante que eu não podia admitir porque me dava a sensação de que eu estava ficando para trás. Como no extrafísico eu posso ter uma manifestação tão séria, tão focada, e aqui no intrafísico eu ficar às vezes com vergonha de falar o que eu penso, porque vão achar que eu fui mal educada, ou porque eu vou parecer uma pessoa muito séria, né? Então, quais coisas eu comecei a elencar, quais conceitos, situações que eu comecei a elencar, de que elas poderiam diminuir, ou pelo menos me trazer mais autoconsciência desse gap que eu estava vivenciando, né? Então, por exemplo, vocês estão vendo aí no slide, eu coloquei a robexis, que é a robotização existencial. Essa robotização é exatamente isso que a gente estava falando antes. Então você acorda de manhã, você toma teu café, você vai pro teu trabalho, daí você almoça, daí você volta pro trabalho, daí durante a noite, dependendo, ou você vai para casa ou você vai para a faculdade, né? E o que acontece? Você faz isso diariamente, você faz isso todo dia, isso se repete e existe toda uma massa social que reforça isso, que reforça esses padrões de consumismo, reforça essas questões de vaidade. Então a gente fica muito preso nessa vivência intrafísica, nessa robotização que a gente tem, né? Pera, que o Kepa tá fazendo uma pergunta, né? Em uma saída incipiente ao extrafísico, eu estava nervoso, inseguro, como sempre, e eu perguntei a mim mesmo: o que e quem eu sou? E eu senti que todo o ambiente mudou, incluindo o ambiente sonoro. Nossa, perdão. Que experiência interessante, hein, Kepa? Eu tô vendo aqui você é da Espanha, né? Ah, muito bem. Olha, você disse que o ambiente mudou. Mudou como? Você achou que você ficou com mais lucidez? Você percebeu alguns sons diferentes? Como que foi a experiência? Explica um pouquinho mais pra gente entender. Quando a gente toma esses lapsos de consciência que aumentam a nossa lucidez, por exemplo, o que e quem eu sou, né? O quem é e o que eu sou, eles acabam nos trazendo um nível de lucidez mais alto. Isso. Tá, então você teve um incremento da lucidez imediatamente, foi brutal, né? Muito, muito forte. Exatamente. Esses momentos de lucidez no extrafísico, eles tendem a facilitar maior interação também com o amparo, né? Então, quando você está assim, interessado em saber quem eu realmente sou, né? Ou o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer, é normal a gente ter esses aumentos de lucidez. Acho interessante que é para você se perguntar se nesse momento que você teve mais lucidez, você se sentiu, por exemplo, mais autoconfiante, né? Porque a autoconfiança, ela tá muito ligada a esses momentos de lucidez que a gente tem fora do corpo, tá? E também até mesmo no período intrafísico, né? A gente percebe que a autoconfiança, ela é muito importante. Ah, ok, você se sentiu como se fosse outra pessoa. Eu conheço bem essa sensação, mais ou menos isso daí. Eu também percebi que eu tinha uma maturidade muito diferente, né? A minha sensação era essa. Então você pode muito bem... Exato, ó, você está comentando aí que você tinha mais autoconfiança. Ó, isso daí é exatamente
uma experiência onde você pode perceber esse gap consciencial. Que bacana, Kepa! Esse gap consciencial que você está falando aí, por exemplo, no começo você estava nervoso e inseguro, né, com medo. E aí depois que você se perguntou isso, você passou para ter mais autoconfiança, lucidez. Muito interessante. Você pode tentar fazer o quê? Evocar essa lucidez que você teve nessa experiência projetiva durante o teu dia a dia. Evoca ela com bastante força, tenta lembrar como que era esse nível de lucidez, como você se sentia com essa lucidez, para que isso se repita mais vezes e para que durante esse momento intrafísico você tenha mais contato com essa sensação de lucidez, tá bem? Mais pra frente a gente vai tocar esse assunto mais vezes, acho que vai ficar até mais rico para nossa discussão, já que você também teve essa experiência. Muito bom, Kepa! Então, aqui, continuando aqui com o slide, a identificação com a realidade intrafísica versus a dificuldade de ver o que há mais além deste momento. Então, por exemplo, às vezes a gente está aqui nesse momento, né? Por exemplo, antes de entrar aqui para a Web Conference, eu estava um pouco ansiosa, né? Então, eu estava mais preocupada com essa sensação intrafísica que eu estava vivendo do que perceber o que mais poderia estar acontecendo, né? O que estava acontecendo de energia, de assistência, às vezes, qual que era a situação multidimensional desse processo. Então, às vezes a gente fica muito preso no intrafísico e fica difícil a gente perceber o que mais está acontecendo, né? O que existe mais além desse período intrafísico, né? E aí entra a importância do binômio ser-estar, né? Que seria a diferença entre ser e a diferença entre estar nesse momento intrafísico, né? Então, por exemplo, eu agora mesmo eu estou Tainara, né? Certamente em outras vidas eu já estive Maria, já estive João, já estive José e por aí vai. Só que quando nós começamos a pensar no que estamos, né, seria todo um conjunto de existências, um conjunto de vivências, e esse conjunto de João, José, Tainara, Maria é o que a pessoa é o que a consciência que é muito superior a essa vivência intrafísica que nós estamos tendo agora. Mesmo assim, vale reforçar que essa vivência intrafísica atual, ela é possivelmente a melhor e mais lúcida que nós tivemos ao longo da nossa existência, tá? Então, eu coloquei aqui uma frase que eu achei bastante interessante, que é: acessar a nossa realidade consciencial é visualizar quem realmente somos. Então, saindo dessa situação de sou Tainara, eu nasci em São Paulo, meu pai e minha mãe são fulano e ciclano, eu tenho tantos anos, mas além disso existe toda uma consciência que ela tem uma vivência única e específica que é muito mais superior e muito mais profunda do que a nossa vivência unidimensional aqui no intrafísico, né? Muito bem. Continuando, eu trouxe aqui uma perguntinha, né? Como vamos acessar quem somos mais além desta vida? O que eu acho, né, é que a gente pode acessar, como eu comentei antes, a partir da projeção da consciência, né? Então, a partir de algumas experiências fora do corpo, a gente pode ter acesso, como eu tive, como o Kepa comentou aqui pra gente que ele também teve, né? E a gente pode ter essa vivência. E além dessa vivência, a gente pode ter projeções de interassistência. As projeções de interassistência, elas são normalmente quando você está fazendo assistência a outra consciência, seja ela extrafísica ou consciência intrafísica, né? Então, além disso, nós temos as rememorações do período intermissivo, rememorações do curso intermissivo e rememorações de assistência durante o período extrafísico, né? Essas rememorações, elas podem ser feitas a partir de técnicas, né? A gente tem as técnicas de projeção, temos técnicas de acesso, rememoração e acesso às informações do nosso curso intermissivo, né? E também podemos ter retrocognições. As retrocognições, elas são extremamente importantes para a gente ter mais consciência de que nós
não somos essa vida intrafísica que nós temos agora. Nós estamos vivendo essa vida física, né? Então, quando a gente começa a ter rememoração de outras vidas, a gente começa a perceber que, opa, pera lá, né? Não é que nós somos isso, nós estamos isso, nós somos muito mais que isso, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês perguntem, viu? Sintam-se à vontade. Então, eu elenquei aqui algumas perguntas sobre como identificar o gap se eu não tenho projeções. Né? No começo da webconference, algumas pessoas citaram aqui, falaram que elas não tiveram experiências projetivas lúcidas ainda. Muito bom ressaltar o ainda, né? Então, eu elenquei aqui algumas perguntinhas. Por exemplo, como que a gente vai identificar esse gap se a gente não tem projeções? Principalmente, quais são os momentos do nosso dia a dia em que nós temos mais lucidez? Por quê? Porque no nosso dia a dia, embora a gente esteja numa rotina às vezes atribulada, a gente consegue perceber momentos que de repente aumentou a lucidez, fiquei mais consciente da situação, fiquei mais consciente do extrafísico, das minhas energias, da minha interação com as outras pessoas, e esse aumento de lucidez me fez muito mais coerente, me fez muito mais presente naquele momento. E esse momento de lucidez, às vezes ele não acontece todo o tempo, não acontece todo dia. Esses momentos de lucidez, eles podem ser usados como referencial para a gente poder fazer uma comparação do da nossa consciencialidade do dia a dia e a nossa consciencialidade durante esses momentos de lucidez. Se a gente comparar isso, a gente consegue fazer uma ideia de gap, né? Esse gap talvez não seja tão visível como a gente teria durante uma projeção, mas ele também é muito útil até para a gente tentar ter mais lucidez no nosso dia a dia, né? Então o Eugênio colocou aqui uma perguntinha. Qual seria o procedimento moral correto se somos a somatória de vários padrões de moral e culturas diferentes? Olha, Eugênio, eu não tenho certeza se eu entendi direitinho a tua pergunta, mas eu entendo que a gente, ao longo das nossas existências, a gente acabou se adaptando a diferentes momentos da existência. Então temos diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes padrões de moral, como você mesmo falou. E, obviamente, eu acredito que em outras vidas, talvez eu tenha tido algumas situações em que não fui muito correta. Isso é normal. E isso, se nós pensarmos que estamos aqui para evoluir, é totalmente compreensível. Nós estamos nesse processo de evolução há muito tempo, há muitas vidas, né? Há mais de 1000 anos, muito tempo. E aí a gente tem essas situações em que eu não sei se a gente pode colocar correto ou incorreto, como você comentou aí, mas essa somatória se dá no seguinte: como eu estou agora? O que eu sou agora? Como que está a minha ficha nesta vida intrafísica? E a gente sempre notar que, assim, esse momento que nós temos agora é o nosso momento que a gente está tendo essa oportunidade grandiosa de resolver interprisões com outras pessoas, né? De fazer uma análise crítica da nossa consciencialidade e tentar ir melhorando isso cada vez mais, né? Como está a nossa interassistencialidade, como que está a minha autopesquisa, né? Como que está a minha autocrítica, certo? Como que estão, o que eu estou tendo como prioridade, né? Quais são as minhas prioridades? Acho que se a gente fizer um levantamento disso, a gente começa a perceber qual que é o nosso momento atual, né? Bem, então vamos continuando aqui. O que há de diferente em momentos de mais lucidez e menos lucidez? Por exemplo, nós podemos às vezes ter mais percepção extrafísica. A Ângela está perguntando aqui se o que eu comentei antes seria aproveitar essa vida. Exato, Ângela, é exatamente isso. Nós temos essa oportunidade nessa vida intrafísica de aproveitar ela da melhor maneira possível para a evolução, para colaborar com a evolução dos outros e fazer interassistência e sempre tentar deixar o ambiente melhor do que de quando a gente entrou, né? Isso às vezes é muito difícil por causa até mesmo da nossa baixa lucidez ao longo do dia a dia, mas é algo extremamente importante para a gente começar a pensar. Se a gente começa a fazer com que os ambientes que a gente participa, né, que a gente se envolve, estejam melhores quando a gente saia,
a gente vai ter essa possibilidade de mudar até mesmo o que a gente pode ter feito de ruim ou de menos lúcido em outras vidas. Como você mesma está falando aí, é melhor a gente não ficar preso nas outras vidas e sim nessa, verdade. Agarra essa oportunidade que a gente está tendo, né? E tenta ser o melhor de você nesse momento, que é o que a gente já é, né? Se a gente colocar ainda mais determinação, vai ficar ainda melhor, certo? Bem, então, a outra pergunta que eu colocaria para as pessoas que ainda não tiveram uma projeção para identificar o gap é: em quais momentos vocês apresentam mais ou maior autoconscientização multidimensional, né? Quais momentos do dia a dia, quais momentos da semana você teve mais autoconsciência sobre a multidimensionalidade, sobre o fato de que nós não somos só essa vida intrafísica, só esse corpo físico, só essa dimensão material, né? Essas questões, elas podem ser feitas para aos poucos a gente conseguir ir fazendo uma identificação do gap sem que a gente, em casos da gente não ter a projeção, né? Bem, aí eu trouxe aqui algumas questões da minha casuística pessoal, né? Que eu tive os feedbacks durante a adolescência. E eu queria comentar que isso faz muito tempo. Então, se eu tinha 17 anos, já faz 7 ou 8 anos isso. E durante todo esse tempo eu não descartei a hipótese, mas ao mesmo tempo eu não quis acreditar 100% nela. E quando eu tive esse contato com essa experiência no extrafísico, ela gerou aí como uma onda de choque, né? Eu fiquei um pouco chocada e me geraram alguns questionamentos muito sérios de, por exemplo, como que eu posso ter manifestações tão diferentes, né? Isso dentro da minha casuística, tá, gente? Tem gente que talvez tenha um gap consciencial menor, né? Que talvez a diferença não seja muito grande, eu não sei. Então, como a gente está abordando a minha casuística, a minha sensação foi essa, de como que eu podia ter manifestações tão diferentes, né? A primeira coisa que eu pensei é que eu tava ficando para trás, que eu deveria fazer alguma coisa e que eu não sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Mas, com esse questionamento, né, eu fiquei com a pulga atrás da orelha para eu começar a compreender por que a minha manifestação intrafísica ainda era tão infantil, como que ela ainda era tão insegura, né? Essa manifestação minha. E eu fiquei me perguntando o que gera essa diferença tão grande, né? Dentro da minha casuística, eu comecei principalmente elencando alguns trafores e trafares, tá? Então, trafores são os traços fortes, né? Os pontos fortes, e os trafares são os nossos traços fardos, nossos traços fracos. Quando eu comecei a identificar alguns traços fracos que eu tinha, que poderiam ser modificados a partir dos traços fortes, eu comecei a investir bastante em conseguir fazer uma autossuperação a partir desses traços fortes, né? Então, como eu tenho muita desenvoltura, tentar utilizar essa desenvoltura de uma maneira mais madura, né? Em vez de ficar me expondo de uma maneira mais infantil, tentar fazer com que isso fosse de uma maneira mais consciente, mais séria, né? E isso me ajudou bastante no começo. E aí foi quando eu comecei a escrever sobre o tema. Então, eu comecei a escrever um artigo, né? Eu queria mandar para um congresso. E eu comecei a escrever, eu me empolguei bastante no começo, todo dia escrevia um pouquinho. E chegou um momento que eu travei, eu não conseguia mais escrever. Aí comecei a ficar assim um pouco ansiosa, né? Porque quando a gente quer fazer uma coisa e não consegue, aí a gente começa a achar muito estranho. Então eu tava num ritmo muito bom de escrita e de repente eu já não conseguia escrever. Tava tudo muito difícil, tava tudo travado, eu não sabia bem como fazer aquilo, eu sentava para escrever e eu perdia a vontade, eu ficava ansiosa, eu queria levantar para fazer um café, levantar para beber água, levantar para comer alguma coisa, e eu me questionei o que estava acontecendo ali, por que eu tava com aquela dificuldade, né? Então,
o início da autopesquisa ele foi muito cheio de momentos de reflexão, né? Refletindo sobre o que significava aquele gap consciencial e o que significava aquela autopesquisa dentro da minha vivência, né? Como que aquela autopesquisa ia modificar, né, a minha manifestação intrafísica. Aí eu também tentei incrementar os exercícios energéticos, né? Tentei ficar cada vez mais consciente de quantos estados vibracionais eu fazia por dia, né? Como que eu conseguia perceber mais energia, menos energia, né? Comecei a ficar aumentei cada vez mais a atenção no meu dia a dia, porque o parapsiquismo, né, em partes, ele está muito associado à atenção. Então, por exemplo, alguma coisa me chamou a atenção. Por exemplo, eu fui dar uma aula no IPC e antes de sair de casa, a chave me chamou muita atenção. E eu pensei assim, nossa, que estranho, acho que eu vou pegar a chave, vai ver, o IPC tá trancado. Peguei a chave e fui pro IPC. Pela primeira vez na vida eu cheguei lá e ele estava trancado. Então assim, a partir da atenção eu comecei a perceber que ela podia estar muito unida aos fenômenos parapsíquicos. Então por que eu fui prestar atenção naquela chave? O que foi que me fez prestar atenção naquela chave? Será que eu estava mais aberta, menos aberta? Como que eu consegui me questionar sobre ter a chave ali ou não? Pegar a chave ou não, né? Então a atenção, ela começou a ficar cada vez mais aumentada no meu dia a dia. Isso foi facilitando alguns fenômenos parapsíquicos, né? Aí o processo da autopesquisa, ele começou a ir com mais fluidez quando eu decidi que eu realmente queria pesquisar aquilo a fundo, até eu ter mais respostas a partir das minhas vivências, né? Eu não queria simplesmente fazer uma autopesquisa simples, uma autopesquisa sem muito aprofundamento. Eu queria conseguir ter respostas a partir dessa autopesquisa. Por isso, gente, eu tô aqui pedindo para vocês compartilhem comigo o momento de vocês, as experiências de vocês, porque isso também vai me assistir muito. Então a gente está fazendo aqui uma interassistência. Eu tô compartilhando com vocês minha pesquisa e vocês estão me passando a vivência de vocês e eu também tô aprendendo bastante com isso. Isso vai colaborar bastante com o futuro verbete que eu posso vir a escrever, né? Com o futuro artigo, certo? Então, como que foi o desenvolvimento dessa autopesquisa sobre o gap consciencial? Eu comecei a identificar as autocorrupções que eu tinha e as autossabotagens que eu tinha e que eu continuava levando elas aí, empurrando com a barriga, né? Então eu percebia que o quê? Eu gostava muito de escrever, eu escrevia muito bem, mas eu não utilizava a escrita, né? Ou, por exemplo, eu tinha algumas possibilidades aí de me expor mais, de fazer mais autopesquisa, de dar mais aulas, e eu tava paradinha aí, não, tô aqui no conforto, né? Vou ficar aqui autocorrupta, eu sei que aquilo é uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de evolução, mas deixava passar a oportunidade. Então, a pesquisa do gap consciencial, ele começou a me fazer ter cada vez mais autolucidez dessas corrupções. E aí, aos pouquinhos, quando elas vão ficando mais visíveis, a gente tem que atuar, né? A gente não consegue já ficar tapando só com a peneira. Então, eu comecei a atuar em cima dessas autocorrupções para ir aos poucos tirando o máximo das autocorrupções que eu conseguia visualizar, né? Isso foi muito importante porque a partir desse posicionamento eu consegui reciclar essas autossabotagens que elas eram mais visíveis. Sem o posicionamento, sem a decisão, né, a gente não consegue muitas vezes fazer uma reciclagem necessária de alguns traços que nós temos, né? Então, eu comecei, a partir dessa pesquisa, a assumir a liderança interassistencial em mais âmbitos da minha vida. Por exemplo, eu comecei a tentar ter cada vez mais responsabilidade por aquilo que eu falava, tentar pensar antes de fazer as coisas, né? Tentar refletir um pouquinho cada vez mais em como era a minha manifestação e como que ela era em relação às pessoas que conviviam comigo,
né? A Rita tá passando aqui uma pergunta. Então, qual o trafar que te impedia de aproveitar as oportunidades e sair da zona de conforto? No meu caso, foi o perfeccionismo e o medo da autoexposição. Olha, o medo da autoexposição para mim é fortíssimo. Até hoje, antes de vir para a webconference, eu estava morrendo de medo. Nossa, uma situação, estava com muita ansiedade, né? Então, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade com a autoexposição em algumas situações, porque é também um pouco de perfeccionismo. Eu tenho medo de falar alguma coisa errada, né? Medo de não ter a resposta certa. Essas situações eram as que me dificultavam eu ter abraçar as oportunidades de autoexposição. Exato, medo de errar. Medo de errar para mim sempre foi um pouquinho complicado, sempre achei que eu tinha que fazer as coisas certas, né? Mas aqui estamos, né, em evolução, e aqui tô conseguindo superar mais uma vez, ó. Tô aqui com vocês, certo? Então, aí outra coisa que facilitou bastante conseguir ir vendo como que eu podia diminuir esse gap foi a identificação de trafores e trafares. Então eu passei a listar. Eu gosto muito de fazer lista, acho que as listas ajudam bastante. Então eu fui fazendo lista de trafores, lista de trafares, lista dos trafais, que são os traços faltantes, para eu ir analisando o que eu já tinha que eu podia utilizar, o que eu podia melhorar ainda mais dos meus traços, e a partir desses traços positivos que eu tinha, como que eu podia fazer para ir superando aqueles traços que eles ainda estavam fardos, né? Certo? Então, dentro do aprofundamento da autopesquisa, eu elenquei aqui alguns desafios da autopesquisa que eu tive que fazer. Primeiro foi vencer a superficialidade, né? Então, por exemplo, quando eu bloqueei e não conseguia mais escrever, eu percebi que o problema é que tinha que fazer mais autopesquisa antes de escrever. Antes de eu escrever o artigo, eu tinha que ter um aprofundamento maior, um questionamento, uma reflexão mais profunda daquelas coisas que elas estavam ainda me condicionando ou me dando esse mal-estar interior e esse gap, né? O Eugênio está perguntando aqui, Eugênio, não entendi direito a tua pergunta, eu só entendi aqui, você perguntou se eu pratico a TENEPS. Não, gente, eu ainda não pratico a TENEPS, eu estou me preparando para isso, né, mas eu ainda não pratico. Ainda não, Eugênio, ainda não. Certo. Algumas outras situações que me ajudaram, né, desenvolver autoconfiança, né, porque autoconfiança, na verdade, quando você começa a acreditar que você pode realizar aquelas ações que você às vezes acha que não consegue, que não dá conta ou que você tem medo de errar, isso nos dá um patamar muito mais autônomo, nos dá autonomia, né? Essa autoconfiança. Então isso daí foi uma coisa que eu consegui desenvolvendo no meu âmbito dentro da faculdade, dentro do trabalho, eu consegui desenvolver isso bastante. Também estou trabalhando bastante isso dentro da docência, agora conscienciológica, né? Agora tem aqui algumas perguntinhas. Participar de um grupo musical de rua, em grande medida, elimina o medo de errar. Embora você cometa erros, você deve continuar a fazer ruído. Não pode parar e pensar nos erros. Olha que é uma boa ideia. Eu não sou muito boa com músicas, mas tá certo, a gente tem que continuar, né? Tem que tocar direito as situações, embora erre, continua. É que nem aqui, se eu falar alguma palavra errada, eu vou continuar falando porque, né? A gente tem que continuar a webconference. Então, vamos lá. Então, uma coisa que me ajudou muito foi começar a levar mais a sério as minhas experiências pessoais, né? Então, por exemplo, se eu tive maior lucidez em algum momento do meu dia, se eu tive uma projeção, nem que seja uma projeção semilúcida, né? Que eu não tinha 100% de lucidez, percepção de insight, de energias, tudo. Eu comecei a levar aquilo mais a sério e eu comecei a me ver como um indivíduo parapsíquico, né? Eu sou parapsíquica, eu vou ter fenômenos e eu tenho que lidar com isso de uma maneira mais séria, né? E isso levou o meu exemplarismo e responsabilidade a um nível de maior seriedade também, né? A partir desse aprofundamento, eu comecei a fazer essas novas reciclagens intraconscienciais
E aí eu consegui continuar escrevendo a autopesquisa, né? O artigo ele ainda não está terminado, mas a partir de eu conseguir superar aquele momento de dificuldade, de medo, de bloqueio para continuar escrevendo, eu consegui dar um passo a mais na pesquisa. Agora eu estou escrevendo também o curso, né, sobre o gap consciencial. E também estou aqui. O fato de eu estar aqui hoje fazendo essa webconference, ele já mostra para mim um novo passinho que eu consegui dar, né, dentro dessa autossuperação. Outra coisa que me ajudou muito foi a decisão pela docência e o aumento da interassistencialidade. Então, o que acontece? Quando você identifica que você tem um gap de manifestação alto, você tem que correr atrás. Você quer correr atrás. Pelo menos o que eu queria era correr atrás, fiquei com medo de ficar para trás, precisava realizar alguma coisa para diminuir esse gap. Então, como eu sou professora do IPC, eu assumi um novo curso no começo do ano, que foi um curso que foi dado em espanhol, né? A gente deu em espanhol e foi uma experiência muito rica, porque eram só 2 professores, então cada um dava 10 aulas. Foi uma carga horária bastante extensiva e aquilo me deu uma autoconfiança muito maior, porque eu consegui lidar com aquilo de uma maneira mais responsável, tentando levar o meu exemplarismo ao máximo, né? Então, assim, eu tentava perceber tudo o que estava acontecendo naquela semana, para eu linkar aquilo com a pré-aula, né? Com a aula que eu ia dar no fim de semana. E essa questão foi aumentando a minha interassistencialidade. Então, na sala de aula, eu percebia o aluno, eu percebia a demanda do aluno nas perguntas e eu percebia também todo o campo que era montado durante a aula e também quais consciências poderiam estar ali também com aquele aluno e comigo. Isso foi dando uma visão muito mais interassistencial, que ela me levou a algumas reflexões muito interessantes sobre como que eu poderia ser cada vez mais autêntica, cada vez mais autoconfiante, para ir desenvolvendo muito mais dentro da minha evolução e diminuindo o gap consciencial. Algum de vocês é professor? Ou vocês são voluntários? Contem aí. Vou continuando aqui, se vocês responderem aí eu vou lendo, tá? Então eu elenquei alguns facilitadores dessa diminuição do gap consciencial, né? Um deles é a identificação das diretrizes da ProEx. Tanto a partir dos aportes, atributos conscienciais e trafores, quanto pela análise mais aprofundada das projeções e rememorações que eu tinha, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a identificar quais traços meus poderiam, aos pouquinhos, e me ajudando a identificar as diretrizes da minha ProEx, né? Então, eu estou recebendo as respostas aqui. Então, a Ângela ainda não é professora, a Rita é docente pelo IPC e agora é voluntária da PEX. Ah, que legal, gente, muito bom. Aproveitem a oportunidade da docência, que a gente acha que às vezes a gente aprende mais do que o aluno, né? Temos que aproveitar essas oportunidades evolutivas. Então, algo que facilita também a diminuição do gap é mudar a intencionalidade. Porque assim, muitas vezes a gente acaba tendo ainda uma intenção em rememorar outras vidas, ou intenção em rememorar alguns momentos extrafísicos e projeção, que ainda são muito egóicos, né? Então a gente ainda quer rememorar pra gente. A gente quer lembrar daquilo por uma questão de vaidade pessoal, de autocomprovação, né? E no momento que a gente passa a mudar essa intenção e passa a ser uma intenção de rememorar para poder aumentar a interassistência, para a gente conseguir ter uma manifestação melhor, essas rememorações elas começam a aumentar. Foi o meu caso. A partir do momento que eu deixei de ter ainda um posicionamento mais infantil em relação às rememorações, elas começaram a aumentar. Então eu tive mais projeções lúcidas, eu tive mais percepções energéticas, mais percepções de sinalética, né? Isso foi ampliando a partir à medida que eu ia tendo um posicionamento mais maduro em relação às rememorações. E aí me gerou o que eu chamei de abandono da zona de conforto, né? A zona de conforto, ela acaba nos
gerando essa estagnação, que é uma estagnação cômoda, né? Então você tá cômodo lá estagnado, tá parado, mas tá cômodo, tá no teu lugarzinho, tá controlado, tá bem. E o que acontece? Quando você consegue sair dessa zona de conforto, e essa saída ela sai a partir do posicionamento pessoal, você começa a assumir as suas potencialidades pessoais, né? Então, por exemplo, uma das coisas que me ajudou bastante foi, eu sou atualmente coordenadora do IPC News, que é o jornal do IPC, né? E isso me ajudou muito porque eu sempre escrevi muito, eu sempre gostei muito de escrever, e a partir do IPC News eu tive a oportunidade de tomar responsabilidades que eram ligadas à escrita e assumir esses potenciais pessoais que eu tinha, né? As aulas também têm me ajudado bastante com isso. Eu assumir que eu tenho didática suficiente, que eu tenho uma potencialidade boa como professora e dar cada vez mais aulas, me dedicar realmente a isso, são coisas que a gente vai percebendo que a gente pode fazer. Então, eu daria como dica para vocês de fazer uma listinha de quais são os potenciais que vocês têm, que vocês ainda estão negando, né? Porque a gente sempre tem alguns potenciais que a gente ainda não assumiu, né? Porque vai gerar desconforto, vai gerar incômodo, vai gerar uma autoexposição maior, né? Então, essa questão da assunção dos potenciais pessoais é bastante importante. Tô vendo aqui a Rita e a Ângela comentando que a ideia de mudar a intencionalidade da rememoração é muito positiva. Olha, eu concordo com vocês, para mim foi muito positiva e o que fez? Fez com que eu tivesse, acho que até maior aporte por parte dos amparadores, por perceberem que eu realmente estava fazendo aquilo com uma intencionalidade sadia, uma intencionalidade positiva, uma intencionalidade madura, né? Tá, o Kepa perguntou aqui como foi meu processo para poder dominar o EV, o estado vibracional, né? Olha, Kepa, vou te falar. Desde que eu era criança, eu conheço o conceito de estado vibracional, né? Então, eu lembro quando eu era criança, devia ter uns 7 anos, meu pai me ensinava que tinha uma luzinha que ela subia e descia, né? Então, eu tive acesso a isso desde pequena, mas eu nunca conseguia fazer o estado vibracional. Então, eu passei muito tempo, né? Durante a adolescência, eu me afastei um pouquinho. E quando eu voltei para a Conscienciologia como voluntária, eu comecei a me dedicar mais vezes. Eu assumo que aqui eu ainda tenho uma indisciplina muito grande, eu ainda estou trabalhando isso, é uma das coisas que eu quero conseguir trabalhar para diminuir esse gap consciencial. Então, durante um tempo, principalmente quando eu estou dando aula de CIP, eu fico mais marcadinha, eu vou anotando todos os estados vibracionais que eu faço. No meu caso, uma coisa que me ajudou muito foi acreditar que eu podia fazer o estado vibracional. Porque em parte eu tinha algum esquema, alguma ideia fixa na cabeça de que eu não ia conseguir, né? Não ia conseguir. Então eu tentava e obviamente eu não chegava no estado vibracional, né? Mas quando eu comecei a mudar esse chip, mudar essa ideia fixa, começou a ficar muito mais fácil. Então, aos poucos, eu fui conseguindo ter mais EVs, né? E a dominar essa experiência. Obviamente, existem dias da semana que eu esqueço de fazer EV. Eu ainda tenho esses lapsos grandes de lucidez que eu tenho tentado aos poucos ir superando, né? Então, às vezes, um dia eu só faço um EV, né? Mas essa lucidez diária, essa tentativa cotidiana de aumentar as movimentações energéticas, às vezes de não alcançar o EV, mas lembrar de mover as energias, isso é uma ajuda grandíssima para a gente diminuir o gap, certo? Então vamos lá. Coloquei aqui uma frase de efeito, né? Sobre autoconscientização evolutiva. Então, assim, a consciência é o propulsor de sua própria evolução e membro ativo na diminuição do gap consciencial. Então, o que isso quer dizer? Só nós podemos fazer essa diminuição do gap consciencial. Nós somos as pessoas que vamos poder fazer dessa experiência de vida intrafísica um momento de evolução,
né? Nós somos os propulsores disso. Eu gosto de falar que nós somos o nosso eu evolutivo. O eu evolutivo é exatamente isso, é o eu, nós, termos essa consciência diária, completa, de que nós somos as pessoas que vão gerar essa evolução pessoal, né? A Rita tá perguntando aqui de onde que eu sou, que você quer reciclar um CIP comigo. Ah, que legal. Rita, eu moro agora em Foz do Iguaçu, né? Então eu tô aqui no IPC de Foz do Iguaçu. Caso você queira fazer um CIP aqui, você depois avisa. Muito legal. Muito bem, damos continuidade. Então, a questão do posicionamento. Eu coloquei aqui uma série de posicionamentos que me ajudaram a fazer essa diminuição do gap. Então, eles são decidir-se pela evolução. Então, isso que eu estava comentando antes da autoconscientização evolutiva. Você se decidir a evoluir, né? Focar nisso. Ter determinação em superar alguns trafares necessários. Desenvolver trafores e trafais, né? Que são os traços faltantes. E eu coloquei um binômio importante, que é o desenvolvimento de trafores e autoconfiança. Por quê? Porque na hora que você vai desenvolvendo alguns trafores que às vezes você já tem, mas às vezes não assume eles com propriedade, ele vai gerar cada vez mais autoconfiança, né? Outra coisa, agir de acordo com o que vemos ser melhor para nós e para os outros, ou seja, interassistência, né? Autoassistência, porque nós temos que nos assistir, heteroassistência, e isso está em um constante ciclo interassistencial, né? Além disso, né, pra gente parar, eu coloquei uma coisa aqui que foi muito séria pra mim, que foi parar de esperar que as coisas aconteçam, né, e passar a ter um perfil mais proativo, né? Eu não tinha muito isso, eu ficava esperando, né, essa coisa de bem procrastinador, pusilânime, de ficar esperando a coisa cair no meu colo, né? E isso, a conseguir fazer a viragem disso foi uma das coisas que mais me ajudou, né? Obviamente eu ainda não consegui superar esse gap, né? Eu ainda tenho aí bastante tempo para superar o gap, eu quero o quanto antes conseguir ir diminuindo ele, mas isso daqui foi muito importante, né? Ter esse perfil mais proativo, mais determinado, uma vontade mais séria de conseguir fazer algumas modificações muito necessárias e começar a fazer as coisas sem que as pessoas tivessem que me pedir, né? Então, se eu estou no voluntariado e eu percebo que precisa fazer alguma organização ou alguém precisa ligar para alguma outra IC, o que eu fazia? De tentar começar a ter essa sensação mais proativa, né? Então, de organização também, e aos poucos isso vai nos dando, esse perfil proativo vai reforçando os trafores que a gente já tem, vai diminuindo os trafares e vai gerando mais autoconfiança. Então tá tudo assim, todos esses itens que eu coloquei aí, eles estão todos linkados, né? Então, porque assim, a partir do momento que eu sou proativo, eu abro mão dessa zona de conforto e supero alguns trafares e ao mesmo tempo utilizo trafores que podem estar em desuso e aumento a minha autoconfiança, certo? Se vocês ficarem com dúvida, vocês perguntem, tá? Certo. Outro item aqui que eu trouxe é como a pesquisa certo. Estamos aqui com um comentário da Rita. Estou com verbete em revisão, autoconfiança proativa. Ah, gente, que legal. Depois me passe teu e-mail para te avisar quando for para Foz expor na tertúlia. Muito legal, Rita. Eu acho que é um tema muito importante, autoconfiança proativa. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com gap consciencial. Certamente eu vou fazer de tudo para estar lá no teu verbete. Por quê? Porque isso coopera para minha autopesquisa e acho que na verdade coopera para todo mundo, né? Porque a autoconfiança proativa, ela determina muitos momentos que a gente pode ter como possibilidades de fazer aí uma autorreciclagem importante na nossa vida,
Então, um tema ótimo para verbete, muito bem, parabéns, viu, Rita? Vamos dar continuidade aqui, pra gente já ir encaminhando pro final, já estamos no finzinho, viu, gente? Como a pesquisa e a diminuição do gap influenciam a ProEx? Então, a partir do momento que nós estamos mais próximos da potencialidade real que nós realmente temos, é mais fácil de colocar a ProEx em prática. Por quê? Porque a ProEx, ela não é um bicho de 7 cabeças, né? A ProEx, ela é algo que você tem capacidade de fazer, né? Tá dentro do teu nível. Não é uma coisa que você não tem capacidade de concluir. Então, quanto menor for o nosso gap, mais fácil é a gente colocar essa ProEx em prática. Porque a gente vai ter mais atributos que a gente conseguiu por rememoração de cons, autopesquisa e trabalho diário mesmo de reciclagem para facilitar esse completismo, né? Conseguir completar a nossa ProEx. Outra coisa, né? Que durante o período intermissivo, a gente preparou essas atividades que a gente veio fazer. Então, a gente veio consciente já do que seria possível e do que não seria possível. E quanto maior a nossa lucidez, mais fácil compreender e rememorar a nossa programação existencial. Então, quanto mais maduro, mais lúcido, mais consciente a gente ficar, vai ficar mais óbvio pra gente e mais fácil a gente rememorar essa programação existencial. Certo? E aqui, já caminhando para o finalzinho, eu queria concluir algumas situações dizendo que assim, o gap consciencial, ele é uma realidade comum a todos nós, né? Todos os seres humanos têm um gap consciencial. Ele pode ser maior ou pode ser menor, né? E a única pessoa que vai conseguir diminuir esse gap consciencial somos nós mesmos, né? Então, a partir de nós, vamos poder mudar essa realidade. E a partir do posicionamento, da autoconscientização, da força de vontade, né? A gente vai conseguindo se apoiar nisso para ir fazendo autossuperações, né? E assim, quanto mais lúcido a gente estiver, a mais a gente vai conseguindo se lembrar melhor e do que a gente veio fazer e de como a interassistência ela é importante. Então, eu acho que a chave mestre para o gap é a gente se focar cada vez mais na interassistência, cada vez mais na nossa evolução e na evolução do próximo, né? E a gente fazer um aproveitamento sadio e intenso dessa vida intrafísica, né? Para a gente conseguir finalizar isso de uma maneira completista mesmo, né? Então, nosso tempo está chegando ao final. Não sei se vocês têm algumas perguntas ou não. Eu trouxe aqui alguns questionamentos que poderiam surgir, né? A questão da possibilidade que a gente tem a partir dessa vida intrafísica de trabalhar algumas interprisões, né? Então essa possibilidade ela também vai ajudar na diminuição do gap, porque às vezes esse gap ele existe também por essa dificuldade relacional que a gente pode ter, né? Então às vezes a gente não consegue se relacionar bem nem com nós mesmos, nem com outras pessoas, né? E essas interprisões que a gente tem com outras pessoas, na medida que a gente vai conseguindo solucionar, né, e limpando essas dificuldades, também vai ficando mais claro esse aumento de nível de lucidez e vai diminuindo cada vez mais o gap consciencial, né? Então, por que a gente não tem acesso a essas potencialidades, né? Por que a gente tem esse gap? Se a gente poderia ter uma utilização, talvez ainda uma manifestação ainda melhor, né, do intrafísico, se a gente tivesse essa rememoração. Isso acontece para a gente poder utilizar essa vida intrafísica como se fosse a primeira vez, né? Então, assim, a gente vem sem esquemas, né? Sem recordações complicadas de outras vidas, e aí a gente vai tendo essa possibilidade de
fazer tudo de novo, né? De ir aos poucos recobrando essas unidades de lucidez para ir cada vez mais melhorando a nossa manifestação, né? Então, eu não sei se vocês ficaram com mais alguma pergunta. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que participaram hoje, pessoal que contribuiu aí com algumas perguntas e até de outros países, né? Muito obrigada mesmo. Aqui ó, o Eugênio está comentando que ele fez ECP1. Isso é verdade, eu fiz ECP1 com você mesmo, Eugênio, eu lembro de ti, viu? Então, eu queria agradecer a todo mundo. Eu espero realmente que o Gap Consciencial, esse conceito, tenha colaborado também para a autopesquisa de vocês. E se vocês quiserem contactar comigo, eu não coloquei meu e-mail no slide, mas eu vou falar aqui para vocês. É tainara.paulon, paulon, @gmail.com. Vocês fiquem à vontade para enviarem e-mails, perguntas, críticas, se vocês tiverem ideias, até mesmo para eu poder aprofundar dentro dessa pesquisa, eu fico muito agradecida, né? Eu pretendo virar um curso, então se vocês tiverem interesse em manter o contato comigo, eu aviso vocês quando esse curso estiver pronto ou quando eu escrever um verbete ou um artigo, viu? Então, muito obrigada a todos. Imagina o pessoal agradecendo aqui. Obrigada a vocês pela presença, viu? Ângela, Ceci, Rita, todo mundo, né? Foi um prazer, viu?